Vamos continuar aqui a leitura do Sloterdijk. Esferas 1, né? Peter Sloterdijk. Reflexão preliminar. Pensar o espaço interior. Coloco uma maçã diante de mim sobre a mesa. Depois coloco-me dentro da maçã. Que tranquilidade! Henri Michaud. Maggie. O axioma de que os homens são seres que partilham um espaço do qual a física nada sabe levou ao desenvolvimento de uma moderna topologia psicológica que divide o ser humano, sem levar em conta sua autolocalização inicial, por lugares radicalmente distintos, conscientes e inconscientes, diurnos e noturnos, honrosos e escandalosos, os que fazem parte do eu e aqueles em que os outros interiores fizeram seu acampamento. A força e a independência da moderna ciência da psicologia consistem em ter subtraído a localização humana da alçada da geometria e das repartições públicas de registro de domicílios. Para a pergunta sobre onde se situa um sujeito, as investigações psicológicas fornecem respostas que refutam a aparência física e civil. Só os corpos dos mortos podem ser localizados sem ambiguidade. O anatomista, diante da mesa de granito, não se pergunta duas vezes onde está seu objeto. Para os corpos no espaço exterior, só o sistema de coordenadas do observador tem importância. Em relação a seres que estão mergulhados na vida, a maneira estática dos homens, a pergunta pelo lugar se põe de forma fundamentalmente diferente, pois a produtividade primária dos seres humanos consiste em operar sua inserção em situações espaciais peculiares e surreais. Como se localiza o homem? Como se localiza psicologicamente o homem? Talvez a pergunta pela localização psicológica de alguém seja a pergunta pelo próprio alguém, onde ele está. Isso não é demarcável com precisão. Os homens fazem para si espaços peculiares e surreais. Ao expor esse insight, a psicologia reconhece, em primeiro lugar, seu acordo com a antropologia cultural. Só ao se separar da velha natureza, os seres humanos se tornaram esse grupo marginal ontológico que inquieta a si próprio. Eles não podem ser completamente explicados pelo que tem de natural, ou melhor, paleo-natural. Mesmo que não faltem pesquisas para mostrar que as culturas se produzem sem descontinuidade, tendo por origem processos naturais, envoltos pela natureza exterior e assentados na natureza interior. Os homens levam a vida de insulares, que sempre tomam suas ações simbólicas, seus hábitos, seus caprichos, sua libertação de padrões instintivos como algo óbvio, e nessa medida, mais uma vez como algo conforme a velha natureza. Mas quando se observa mais de perto, vê-se que eles habitam apenas construções que brotaram deles mesmos, como uma segunda natureza. Em suas línguas, seus sistemas de ritos e significados, em seus delírios constitutivos, que entretanto estão implantados em algum lugar na superfície da Terra. O nível político é o produto da demência grupal
e do território. Os homens fazem sua própria natureza sobre uma natureza, o que seria uma natureza dada, que não se acessa diretamente. Os homens, a natureza dos homens é a que eles mesmos fazem. E essa natureza que os homens fazem para si são a cultura, a língua. A revolução da psicologia moderna não se esgota ao explicar que todos os homens constroem seu modo de habitar e que, sem exceção, seguem a profissão de incultos arquitetos de interiores, trabalhando incessantemente na ocupação de habitats imaginários, sonoros, semióticos, rituais e técnicos. A radicalidade específica dos conhecimentos psicológicos sobre o ser humano manifesta-se, em primeiro lugar, quando explicam o sujeito como algo que não apenas instala a si mesmo no interior das ordens simbólicas, mas é também acolhido estaticamente desde o início na ocupação comum do mundo em companhia de outros. Ele não é apenas o projetista de seu próprio espaço interior, mobiliado com os objetos relevantes, mas deve também, inevitavelmente, deixar-se dispor como uma prestimosa peça desse mobiliário, como caixa de ressonância, como aguerrida muralha no invólucro dos seres interiormente próximos e contíguos. Consequentemente, a relação entre sujeitos humanos que compartilham um campo de proximidade deve ser descrita como a que existe entre recipientes instáveis que se contêm e se excluem reciprocamente. Mas como pensar essa estranha relação? No espaço físico está excluído que uma coisa situada em um recipiente contenha, ao mesmo tempo, seu contentor. É igualmente impossível, impensável, que um corpo em um recipiente pudesse ser representado, ao mesmo tempo, como algo que estivesse excluído desse próprio recipiente. Mas é exatamente com relações desse tipo que a teoria do espaço psicológico deve lidar desde o início. Aquilo que representa um paradoxo insuperável para grandezas geométricas e físicas constitui para a teoria dos lugares psicológicos ou humanos a situação inicial. Os indivíduos, os assim chamados indivisíveis, são sujeitos apenas na medida em que participam de uma subjetividade partilhada e distribuída. Caso se quisesse inverter as coisas e, ademais, fazer reviver as instituições platônicas em fórmulas contemporâneas, poder-se-ia dizer que todo sujeito é o resto inquieto de um par cuja metade subtraída não cessa de solicitar aquela que permaneceu. O mito do andrógeno, né, que tem no banquete. Então, os homens fazem a sua própria natureza, mas não externos às coisas que eles usam. Os próprios homens são capturados pelas coisas, na feitura desse pequeno mundo, na subjetividade. Os homens, eles são como... Eles contêm algo e eles são contidos por esse algo. Eles não são apenas... O homem não é o dono de uma subjetividade. Ele tem uma subjetividade porque ele é contido, ele está mergulhado numa subjetividade. A subjetividade é isso, é o campo de proximidade. E por que recipientes instáveis que se contêm e se excluem reciprocamente? Porque os homens não são as mesmas coisas que os outros com quem eles compartilham uma intimidade. Né? Por isso que tem uma exclusão recíproca, mas
Tem também um conter o outro e o outro conter você reciprocamente também. Já em seus primeiros passos, portanto, a psicologia moderna dissolve a ilusão individualista que pretendia conceber os indivíduos como egos unitários, substanciais, que, à maneira de membros de um clube liberal, entrariam voluntariamente em associação uns com os outros. Mais tarde, arbitrariamente e de modo revogável, tal como corresponde à ideologia da sociedade contratual individualista. Onde tais individualismos emergem, pode-se concluir, com alto grau de evidência psicológica, que estão sustentados por uma ânsia neurótica de liberdade, caracterizada pelo fato de que um sujeito é incapaz de pensar-se como contido, limitado, encerrado e ocupado. A neurose básica da cultura ocidental é ter de sonhar com um sujeito que observa, denomina e possui todas as coisas, sem se deixar conter, nomear ou possuir por qualquer coisa, ainda que o Deus mais discreto se oferecesse como espectador, continente e mandante. Insistentemente retorna o sonho de uma esfera do eu, monádica e abrangente, cujo raio seria o pensamento próprio. Um pensamento que atravessa sem dificuldade seus espaços até a periferia mais exterior, dotado de uma discursividade onírica e cômoda que não enfrenta a resistência de nenhuma coisa exterior real. A psicologia, ela tem esse problema desde o início. O que é o indivíduo? Ele é algo que existe por si só? Ou ele é algo que é contido numa subjetividade? A neurose básica da nossa cultura é querer ser livre, é imaginar que você não é contido por nada, nem deve ser. Você contém as coisas, mas o mínimo possível, para você não ficar escravo delas, né? Então você não seria contido por nada. E se houvesse um Deus, que ele fosse um espectador discreto. Isso é uma neurose, porque é uma insistência do homem em ver que ele está mergulhado numa subjetividade. O homem acredita que ele pode eu não me preso, nada me contém, eu posso escolher com quem me relacionar, ou posso romper esses laços, e não vê que o homem ele só existe porque está em relações de intimidade com os outros desde sempre. E não foi ele que escolheu estar nessas relações. Essas relações foi o local de surgimento deles. O reverso desse egoísmo panóptico soberano mostra-se no complexo de Jonas, em que o sujeito, confinado no ventre de uma baleia, tivesse criado para si um exílio venturoso, como aquele menino de 13 anos, cujas fantasias foram relatadas pelo psicanalista William Steckel. Em seus devaneios, o jovem ansiava por penetrar no monstruoso interior de uma giganta, cuja cavidade abdominal se apresentava como uma abóbada de 10 metros de altura. No centro do ventre da giganta deveria haver um balanço, montado no qual o bem-aventurado Jonas queria se elevar às alturas, certo de que nenhum impulso, por mais violento que fosse,
jamais o lançaria para fora. Aqui é uma citação, né, do Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso. O primeiro eu fixo, que abarca tudo com o olhar, e o segundo eu balouçante, que se deixa conter inteiramente por sua caverna, são aparentados de modo essencial, ao buscarem ambos furtar-se à estrutura dobrada, entrecruzada e participativa do espaço humano efetivo. Ambos anularam a dramática diferença original entre o interior e o exterior, ao se colocarem, de maneira fantasiosa, no centro de uma esfera homogênea que não é desafiada por nenhum exterior efetivo e nenhum confronto inconveniente. A tese do tudo está fora é evidentemente tão delirante quanto o anseio de acomodar tudo internamente. Esses dois postulados extremos, pelos quais, seja por um, seja por outro, todos os indivíduos ocidentais são tentados, significam uma recusa do entrelaçamento estático do sujeito no espaço interior comum, no qual os que vivem realmente em conjunto se nutrem uns dos outros. A atitude oposta daquele que acha que tudo está externo a ele, e ele mesmo é um indivíduo que escolhe encontrar as coisas, é a do Jonas dentro da baleia, que acha que tudo está contido ali dentro da baleia. E tudo que existe está ali dentro e está disponível para ele. São dois delírios, o de que tudo está fora ou de que tudo está dentro. Delírios que tem a ver com uma dificuldade de entender o problema entre o que está fora e o que está dentro, a relação entre o que está fora e o que está dentro, porque na esfera, que é isso aqui, o espaço interior comum, compartilhado, no qual se existe, no qual o homem existe, é algo fechado em si mesmo, mas algo que está em relação com o que está com o exterior. O exterior que entra como um vento frio, uma ameaça de rompimento da esfera, né? Mas há uma relação com o exterior. Pode ser que a esfera, uma hora, incorpore terceiros, quartos, quintos. A verdade e a sabedoria da psicologia moderna ante essas fantasias de interioridade inexpugnável ou de exterioridade soberana consistem em descrever o espaço humano como um entrecruzamento de muitas espacialidades internas. Aqui o surreal se torna realidade. Cada sujeito no espaço co-subjetivo real é um sujeito que contém outros, na medida em que acolhe e abrange uma outra subjetividade, mas é também um sujeito contido em outros, ao estar rodeado e consumido por seus olhares abrangentes e seus arranjos. Assim, o verdadeiro campo de proximidade humana não é apenas um simples sistema de vasos comunicantes. Se seu fluido sobe em meus canos e reciprocamente o meu sobe nos seus. Isso fornece apenas uma primeira indicação daquilo que, por força de suas disposições e seus transbordamentos, permite aos homens agir uns sobre os outros em seu campo de proximidade. Enquanto sistema de vasos comunicantes híbridos, o espaço interior humano está constituído de corpos ocos, paradoxais ou autógenos, simultaneamente estanques e permeáveis, desempenhando o papel às vezes de continentes, às vezes de conteúdos, e possuindo ao mesmo tempo propriedades de paredes, tanto interiores quanto exteriores. A intimidade é o reino dos continentes surreais autógenos. Então, contra o delírio
de que tudo está externo e você é soberano, ou de que você vive numa interioridade em que há tudo, não há nada fora, contra esse delírio, o Sloterdijk vem com a surrealidade de imaginar que nós somos vasos comunicantes com outros vasos, mas não uma comunicação em que eu apenas encho o outro ou o outro apenas me enche, mas ora eu encho, ora eu sou enchido. Isso não cessa, o encher e o ser enchido. A especialidade da comporta é híbrida. Ela tem as duas funções, encher e ser enchido. Por aquilo que é próximo de mim. Por isso, as minhas paredes, ora são interiores, ora são exteriores. Ora são interiores pro líquido do outro, ou pro sopro do outro, né, que eu recebo. Intimidade é com essa maltratada palavra que iremos abordar. É com essa maltratada palavra que iremos abordar nas investigações que se seguem os mistérios da loucura topográfica humana, que sempre principia como loucura interior, para se tornar manifesta posteriormente como loucura exterior. Pois não dispomos de uma palavra melhor e menos prostituída. Mas talvez seja útil, para atiçar o pensamento, abordar a situação mais incomum com a expressão mais desbotada. Seria prematuro adentrarmos já aqui na expressão de Heidegger, para quem estar aí, Dasein, significa imersão para dentro do nada. Pois não estamos em condições de dizer, em termos explícitos e renovados, o que significam estar aí, imersão, nada e, sobretudo, para dentro. Inem. Igualmente inoportuno seria entrar já agora no teorema proposto por Deleuze e Foucault, de que o sujeito seria uma dobra do exterior, pois não sabemos ainda absolutamente nada de uma superfície ou de uma exterioridade cuja dobradura pudesse produzir algo como uma interioridade ou um self. Só se pode destacar antecipadamente que a intimidade, para além de sua doce fachada, só pode ser compreendida como uma abissalidade naquilo que está mais próximo a nós. A teoria do íntimo, a ser desenvolvida na análise das microsferas que se segue, está dedicada à tentativa de mostrar que todas as ciências do homem aportaram desde sempre contribuições para um surrealismo topológico. Porque em nenhuma época foi possível falar de homens sem lidar com as bruxuleantes poéticas do espaço interior habitado. Os espaços pelos quais os homens se deixam conter têm sua própria história. Uma história, é claro, que jamais foi contada e cujos heróis, por isso mesmo, não são os homens eles próprios, mas os topoi e as esferas, em função dos quais os homens desabrocham e das quais tombam, quando seu desenvolvimento malogra. Nunca se conta a história daquilo que contém um homem. Sempre se conta a história do indivíduo externo às coisas e conquistador delas. Perde-se o continente do homem. Perde-se esse continente do homem que faz dupla com ele. Ele está falando que vai usar na investigação, por enquanto, a palavra intimidade. Uma palavra prostituída. Ele quer falar de como iniciamos como uma loucura interior, uma esfera, proximidade entre as coisas, da qual emerge o homem,
para uma loucura exterior, para uma abertura da esfera, incluindo aquilo que estava fora a esfera, para se refazer a esfera, incluindo aquilo que estava fora. Vai começar com a palavra intimidade, não vai usar ainda a noção de Dasein do Heidegger, porque isso requer que ele esclareça algumas coisas, como estar aí e nada. Dasein como imersão para dentro do nada. Já pensou nisso? Imersão para dentro do nada. Mergulho para dentro do nada. Como pode, né? É um conceito surreal. Garrafa grande para espíritos com tubo. Garrafa simples, bojuda. Recipiente fechado em cima. Fechado em cima. Recipiente bojudo duplo. Recipiente duplo alongado. O mesmo em forma de garrafa. Garrafa de bojo duplo, frasco de transferência. Formas são vasos que estão em comunicação com outros vasos. Cada um deles tem uma forma de passar para o outro e de receber. Para muitas inteligências, pensar nas intimidades domésticas produz espontaneamente uma sensação de enjoo do adocicado. Razão pela qual uma filosofia da doçura é tão inexistente quanto uma elaborada ontologia da esfera íntima. É preciso levar em conta a natureza dessa resistência para superar as típicas aversões iniciais. Visto de longe, o assunto parece tão pouco atraente e importante que, de início, só simplórios admiradores da harmonia ou teófilos castrados podem deixar-se envolver por ele. O intelecto que dirige sua força para objetos dignos prefere, em geral, o ácido ao doce. Aos heróis não se oferecem confeitos. Em vista dessa orientação para a acrimônia intelectual e existencial, o que poderia parecer mais adocicado, mais meloso, menos heróico do que a absurda exigência de tomar parte em uma investigação sobre aquele espaço pastoso, vago e humildemente matriarcal, em que os homens de início e de maneira geral se instalaram em busca de certezas, como benevolentes convivas da normalidade e internos em asilos de bem-estar. Qual o objeto mais digno de desprezo que o devotamento dos indivíduos ao provinciano espaço vital, que lhes parece garantir um certo conforto relaxado em sua relação consigo mesmos? A razão pela qual os espíritos fortes, em geral, desprezam a doçura é dada, em parte, pelos efeitos subversivos que o adocicado, e mais ainda, o meloso, suscitam no sujeito altivo. Friedrich Helbach.
em um artístico microdrama fenomenológico, relatou uma experiência com uma guloseima que desnuda os motivos da recusa do que é doce. Observemos como esse drama oral, após o prelúdio da abertura da embalagem, da retirada da oval prenhe de doçura para fora de seu excitante invólucro de papel, chega a seu clímax quando o objeto adentra a boca do herói. Ele vai falar agora numa boca chupando uma bala. Esse sentir com o qual você pode se identificar, ele mostra o que é envolver e ser envolvido. O doce é isso, é a sensação, ele mostra isso, o envolver e ser envolvido. Isso é recusado por aqueles que preferem um chamado realismo. Eu lido com coisas exteriores, ou isso é para aqueles que só lidam com coisas interiores. Essa pessoa não vê a relação disso, que isso é um mundo, né? É a relação com o outro. Isso é o início da política. Por isso ele vai falar do espaço. Ele vai usar o exemplo do doce para falar do espaço pastoso, que é onde primeiro nós habitamos, né? E sempre habitamos, né? Nós só repomos isso. Um espaço pastoso, vago e humildemente matriarcal. Aqui. Os lábios aguçados envolvem o confeito. Abandonam-no cerimoniosamente no espaço bucal, onde a língua, com os meneios impacientes, finalmente o recebe. A doçura se expande, se abre em um pequeno O lisonjeador, para logo transformar toda a boca em uma bola doce que pulsa melosa e avidamente, e que se amplia para absorver cada vez mais. O próprio degustador se arredonda e continua existindo apenas como a periferia fina e cada vez mais tensa dessa esfera de doçura. Fecha os olhos e implode por fim, ao assumir ele próprio as características de uma bola. Funde-se em um único objeto com o mundo arredondado na doçura. Junto com esse desenvolvimento interno, corre em paralelo um externo. O papel vazio do confeito é esticado e alisado até se tornar um quadrado plano que é enrolado no dedo para formar um tubo cilíndrico e depois dobrado em superfícies cada vez menores. E quando a bola adocicada começa a perder sua tensão, se achata e se desfaz. O papel entre os dedos assume formas cada vez mais compactas e irregulares. E quando então a doçura não constitui mais que a fina linha de uma retirada, o papel é enfim prensado em uma bolinha dura, que de bom grado se joga para bem longe com um piparote. O lábio traz o confeito para dentro da boca, e ali ele começa, ali só existe o confeito e a língua. Essa é a dupla, confeito e língua.
Forma-se uma esfera adocicada ali. O confeito dançando e a língua dançando também, um com o outro. E quando essa esfera e a boca é uma fina superfície, é uma periferia fina. O mundo dentro da boca é arredondado. Isso é um desenvolvimento interno. Isso é intimidade. Paralelamente a esse interno, há coisas externas acontecendo. O dedo manuseia o papel. O dedo e o papel se mexem um com o outro. Não deixam de formar entre eles também uma esfera. Tanto é que o dedo termina transformando o papel numa bolinha. E quando aquele redondez doce da boca se dissipa, a bolinha é lançada longe. Com isso se revela uma razão para as aversões ao adocicado. O mais inofensivo dos gozos orais já produziu algo inaceitável para o herói da liberdade. A experiência do doce em mim desequilibra o sujeito da fruição. E por alguns instantes precários, mas mesmo assim bem-vindos, o coloca na fronteira de uma esfera gustativa dotada de poderes próprios. Querer resistir a essa pequena sujeição não seria um impulso elevado, mas ridículo, especialmente porque, à luz do postulado heróico, é de antemão vergonhoso deixar-se abalar pelo consumo de uma guloseima. A lição dessa incorporação perdura por muito tempo. A intimidade é aqui vivida como o trespassamento do interior de meu corpo pela presença de um gosto, cuja força me abre ao deleite e me força a condescender. E mais ainda, me desencaminha, porque só gozo verdadeiramente dele quando permito que ele faça de mim um feliz espectador de seu cortejo triunfal através de minha boca. O mais simples meio de gozo já basta para me convencer de que um objeto incorporado, longe de se achar inequivocamente sob minha autoridade, pode apossar-se de mim e ditar-me seu tema. Mas, se um caso banal de consumo de açúcar já basta para escavar o sujeito com sua presença aromática abrasadora e fazer dele um teatro de voluptuosidades invasivas, como fica a convicção de que seu destino é uma completa autodeterminação? Que resta do sonho da autonomia humana quando o sujeito experimentou a si mesmo como um corpo oco trespassável? O problema da bala é perceber que você é um corpo oco trespassável e que aquilo ganha vida dentro de você e com você. Isso os heróis ou aqueles metidos a realista não aceitam. Não aceitam serem invadidos, tomados, transformados numa interioridade de uma esfera serem engravidados. Talvez as mulheres, por isso que as mulheres são mais de açúcar, né?
porque elas se deixam engravidar. Elas sabem que serão engravidadas por uma esfera, por uma dupla. Já os heróis, os realistas, não. Tudo que existe são coisas externas. Eu sou sólido e vou lá fora e pego as coisas que eu quero. O herói não é aquele que se assujeita, né? Ele sempre tem que ser o sujeito. Aqui o que o Sloterdijk está falando é que não existe sujeito que não seja também assujeitado, né? Parece que em questões dessa ordem, as marcas da obstinação e do arrebatamento se invertem, e que o fraco sustenta seu terreno ali onde o forte cede. Não se deveria conceber o mais forte exatamente como o assimilador mais bem-sucedido? Aquele que faz menos segredo de sua cavidade, de sua penetrabilidade, de sua medialidade? Por conseguinte, não seria o indivíduo mais descentrado, potencialmente o mais poderoso? E o ideal psicológico da modernidade? Esse ego robusto que se autorrealiza, não entrou ele efetivamente em cena como um maximizador polivalente do processo assimilativo? Como um ser que, sob a máscara do poder de consumo controlado, se submete a múltiplas invasões, seduções, ocupações. Por todo o universo da intimidade humana, a rede de interiores partilhados nos sentidos literal e figurado não brota dessa inversão dos gestos de apropriação e incorporação? Pois todo o universo da intimidade humana, a rede de interiores partilhados nos sentidos literal e figurado, não brota dessa inversão dos gestos de apropriação e incorporação? Não temos, na qualidade de fenomenólogos, bem como de psicólogos e topologistas, de partir da descoberta de que os sujeitos, desde o início, só se formam pela experiência de ser tomado ao tomar? O conceito constitutivo, pressentido e divinizado desde a época de Melanie Klein, pelos psicanalistas epifreudianos, não mais é que o seio materno. Esse suposto primeiro objeto, observe-se o singular, que a criança, que é tão incapaz de contar até 2 quanto um teórico da relação com o objeto, não pode receber e incorporar sem ser levada à sua maneira para a beira da esfera láctea de doçura em seu interior. O sujeito primordial, seria preciso dizer dele que não passa de um espectador deliciado à beira de um sorvo eufórico? Ele retoma Melanie Klein para pensar no seio, a criança e o seio. Essa doçura é o estar da criança tomada, né? Estar da criança tomada por algo. A criança que sabe que ela e o seio fazem uma coisa só. Isso é uma esfera. A boca da criança, ali também há uma esfera. Porque ali há a língua, o leite, então há o doce ali. A criança sabe que ela é uma periferia dessa bola doce da boca.
Para a teoria do ser humano, ponderações desse tipo trazem consequências inquietantes, pois rompem com a ilusão dos procedimentos usuais de delimitação do eu. A importância dessa imprecisão na fronteira do eu-tô e do eu-isto pode ser esclarecida com um experimento mental mitológico. Se os confeitos e as mamadas fossem sujeitos, e não meras coisas, se fossem, por exemplo, demônios benevolentes, então se poderia, sem extravagância, explicar que eles se apossam de seus consumidores e neles se instalam como ocupantes que tencionam ali permanecer por longo tempo. Sem dúvida, esse seria um método plausível para derivar a animação do infãs de sua convivência com demônios. Receber uma alma não seria, então, nada mais que cair sob o domínio de uma obsessão benéfica, por meio de contato espiritual e corporações produtivas. Mas é claro que a moderna teoria psicológica não dispõe do conceito de possessão, embora os fatos eles próprios, a abertura e o povoamento de um espaço íntimo partilhado, sejam tais que uma demonologia discreta poderia funcionar como sua exposição teórica mais bem-sucedida. Isso não exclui que as teorias propostas se liguem elegantemente como jogos de linguagem demonológicos. Virtual reality is what the possessed individuals is possessed by. Realidade virtual é aquilo que possui o indivíduo possuído. É aquilo pelo qual o indivíduo possuído é possuído. Não são as dimensões interiores do sujeito efetivas apenas porque, desde suas situações mais primitivas, as vozes das ninfas nas águas lhe sussurraram alguma coisa? Mas adiante ele vai falar do estágio das sereias, sobre a primeira aliança sonosférica. Não são as dimensões interiores do sujeito efetivas apenas porque, desde suas situações mais primitivas, as vozes das ninfas nas águas lhe sussurraram alguma coisa. Não está cada criança que não enfrentou o abandono, convencida da vantagem de ter nascido, apenas porque as mamas eudemoníacas, os bons espíritos dos doces, as mamadeiras conspiratórias, as fadas potáveis, velam discretamente ao pé de seu berço, para adentrar de vez em quando seu interior e tranquilizá-la? Com esse acúmulo de invasões vantajosas no indivíduo, não se escava uma gruta amorosa na qual se encontrará por toda a vida, um lugar que seja comum para o self e seus espíritos associados? Tornar-se sujeito. Isso não pressupõe múltiplas penetrações felizes, invasões criadoras de formas, entregas interesseiras a intrusões enriquecedoras? E não se discerne, em cada movimento de autodefinição ofensiva, um rancor pela perda da oportunidade de ser conquistado? Ser conquistado, ser penetrado, ser feliz porque algo entrou e floresceu. O que entra e floresce é a voz
quando nós estamos dentro da mãe, nós estamos no meio aquoso. O meio intrauterino é aquoso. E dali chegam sons vindos de fora. Há uma filtragem desses sons. Mas desde o início recebemos sons. E trocamos vibrações com a parede da placenta. A placenta nos envia de volta. Essa nossa amiga que conversa com a gente porque está num bate e rebate sonoro com a gente, do som que veio de fora e também dos sons que são produzidos dentro, né? O homem no meio aquoso recebe a palavra da ninfa que penetra nele, e por ele ser um vaso oco, ele é preenchido e devolve para a ninfa. Esse é o sussurro das águas, e esse é o sussurro que se escuta dentro da mãe. Nos 8 capítulos deste livro, iniciaremos uma longa travessia pelas abóbadas da intimidade co-subjetiva. Falaremos na ordem dos espaços da cordialidade histérica e do campo interfacial, da relação magnetopática na hipnose e na posição do envoltório amniótico do feto, da duplicação placentária e das figuras culturais da alma dupla, da evocação psicoacústica do self, e também, por fim, das tentativas teológicas de assentar a relação entre Deus e a alma sobre uma base íntimo-topológica. No nosso interior, ele contém uma voz, que eu digo que é a do self, e também voz de bons demônios, anjos da guarda. Mas as observações que se fazem em todos esses giros e estratos do espaço interior comum não tem apenas o caráter de construtos metafóricos. O interior de que se trata aqui tem uma estrutura diferente daquela do Palácio das Memórias, que levou Agostinho a se espantar com o fato de que no espírito humano se possa descobrir uma dimensão grande o suficiente para armazenar tanto as trivialidades da própria história pessoal, como a imensurável sabedoria sobre Deus e o mundo, compilada pelas gerações que nos precederam. Tampouco se assemelha àquela parte submersa do iceberg, cuja ponta as psicologias profundas gostam de denominar o consciente humano. Os espaços íntimos da microesferologia não são nem os imponentes salões, nem os esconderijos cavernosos da consciência individual, que cria para si, em contato consigo mesma, espaços interiores apropriados para explicar em que consiste seu desdobramento entre a máxima e a mínima extensão. Essa interioridade que está em nós e do qual nós participamos não é a consciência da nossa história, uma consciência de algo externo, Deus, nem é o inconsciente como um reservatório de coisas recalcadas. Não. O que aqui se denomina o íntimo consiste exclusivamente em espaços interiores partilhados, co-subjetivos e interinteligentes, dos quais só fazem parte grupos diádicos ou multipolares. Espaços, na verdade, que só podem existir na medida em que os indivíduos humanos, pela estreita proximidade que mantêm uns com os outros, mediante incorporações, invasões, imbricações, reflexões e ressonâncias, e também em termos psicanalíticos, mediante identificações, criam formas particulares do espaço como continentes autógenos.
Esse sistema íntimo de abóbadas, em seu todo, não corresponde de nenhum modo ao inconsciente das escolas da psicologia profunda, pois o acesso a ele não se obtém nem por uma técnica particular de escuta, nem pela postulação de um sentido latente manifestado no fluxo inibido da linguagem, nem tampouco pela hipótese de uma produção inconsciente de desejo. Qualquer leitor pode facilmente se convencer de que as dimensões da espacialidade interior que se desdobram nessa microesferologia têm uma estrutura muitíssimo diferente daquela dos 3 aposentos enfileirados do aparelho psíquico freudiano e de ego-superego. É diferente. A pesquisa psicológica da interioridade e a psicologia do inconsciente tem, como se verá, apenas o contato pontual. Se nas páginas seguintes surgem empréstimos às representações psicanalíticas, é apenas porque o material o permite e sugere, e não porque essa escola represente uma autoridade para nós. Se tivéssemos de invocar um gênio para essa primeira parte da empreitada das esferas, esse poderia ser, à frente de muitos outros, Bachelard, que com sua fenomenologia da imaginação material, e especialmente por seus estudos sobre a psicanálise dos elementos, aportou-nos um tesouro de luminosos insights aos quais é sempre preciso retornar. Em seu livro Prende Ideias, a Terra, A Terra e os Devaneios do Repouso, acho que é isso. Publicado em 1948, o autor reuniu variados apontamentos sobre os sonhos da intimidade material, sobre as casas natalícias e as casas de sonho, sobre as grutas, os labirintos, as serpentes, as raízes e, sobretudo, sobre o complexo de Jonas, que coloca de imediato todo ser humano que conheça o ar livre em uma relação inconfundível com o interior sombrio, cheio de possibilidades. Nessa obra, Bachelard observa que todo homem, pelo simples fato de olhar para o interior, se transforma em um Jonas, ou mais exatamente, em baleia e profeta reunidos em uma só pessoa. O grande fenomenólogo do espaço vivido não se esqueceu de prover a razão disso. O inconsciente está tão seguro do fechamento do círculo quanto o mais cuidadoso geômetra. Deixe-se que os devaneios da intimidade sigam seu caminho, e a mão sonhadora desenhará o círculo primitivo. Parece, portanto, que o próprio inconsciente conhece como seu símbolo do ser uma esfera de Parmênides. Essa esfera não possui as belezas racionais do volume geométrico, mas tem as grandes seguranças de um ventre. Está falando que da psicanálise com a teoria das esferas haverá apenas um breve contato. Procuraremos desenvolver a seguir essas indispensáveis intuições, mas para que se desenvolvam também será preciso fazê-las explodir, pois temos de explicar por que a esfera consubjetiva íntima não pode de início possuir nenhuma estrutura cíclica ou parmenídica. A bola psíquica não tem, contrariamente à bola filosófica alegremente arredondada, um ponto central único que irradia e recolhe de todas as direções, mas 2 epicentros que se evocam reciprocamente por ressonância. Mostra-se, ele vai usar o Bachelard, mas não vai usar o Parmênides que o Bachelard usa, porque Parmênides tem a ideia do uno. As coisas se reúnem em volta do uno. Não, ele vai falar de 2 centros. A teoria dele é
da dupla. Mostra-se, além disso, que o interior das grutas psíquicas não permanecerá para sempre um lugar de tranquila felicidade. O acesso mais interior à tua célula da vida, como vemos, pertence não raro a uma voz que quer complicar ou negar a possibilidade de sua existência. O acesso mais interior à tua célula da vida, como vemos, pertence não raro a uma voz que quer complicar ou negar a possibilidade de tua existência. O risco fundamental de toda a intimidade indica-se pelo fato de que, por vezes, o destruidor chega mais próximo de nós que o aliado.